No mês de novembro de 2019, a gente comemorou 30 anos da queda do Muro de Berlim. A queda do muro é marco simbólico de grande pertinência, de grande relevância para o fim da Guerra Fria do ponto de vista do mundo ocidental. No entanto, o fim da Guerra Fria não significou o fim da tensão ou o fim de uma política de contenção do Ocidente e dos Estados Unidos em particular em relação à Rússia. A Rússia que é a grande herdeira do legado deixado pela União Soviética dos tempos de Guerra Fria. O Atualizando de hoje fala um pouquinho sobre a perspectiva dessa continuidade de política de contenção por parte dos Estados Unidos através da atuação da OTAN no continente europeu. Vamos lá, para mais um episódio, pessoal. Roda a vinheta! No final do ano de 1989, a República Democrática Alemã, os representantes da República Democrática Alemã, marcaram uma intenção, mesmo que incipiente, de repensar a política de mobilidade entre as duas Alemanhas, entre a RFA e a RDA. A RFA, a Alemanha pró-Ocidente, a Alemanha dita capitalista, a República Federal da Alemanha, e a RDA, a República Democrática Alemã, a República Comunista, portanto, sob esfera de influência ao longo da Guerra Fria da União Soviética. E a simples menção de repensar essa política de mobilidade entre as duas Alemanhas, alguns câmbios menores nessa política de mobilidade, fez com que uma multidão convergisse para a fronteira e fez com que a manutenção do Muro de Berlim fosse impossível, impraticável naquele contexto. Haveria uma pressão muito grande sobre a RFA, principalmente, pela queda do Muro de Berlim, e nesse sentido essa pressão se torna irreversível e em novembro de 1989 tem-se, enfim, a queda do referido muro, o muro que era o grande marco, o grande referencial simbólico da política de contenção que marcou a Guerra Fria. A Guerra Fria é fenômeno que, grosso modo, pode ser periodizado de 1947 até o ano de 1989 para o Ocidente, e de uma perspectiva soviética, a Guerra Fria teria início em 1947, teria seu fim com a dessovietização já no Natal do ano de 1991. O Muro de Berlim não é criado em 1947, ele se constitui em 1961, em meio ao recrudescimento das tensões entre Estados Unidos e União Soviética. O Muro de Berlim, no início dos anos 60, é marco em si de uma tentativa de promoção de coexistência pacífica entre as duas superpotências que emergiram no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas é interessante a gente observar que antes mesmo da criação do Muro de Berlim, da construção do Muro de Berlim, os Estados Unidos já vinham praticando uma política de contenção em relação ao seu rival comunista, em relação a Moscou. O ano de 1949 é emblemático nesse sentido, com a criação da OTAN, uma organização preocupada com a segurança da Europa, em particular com a segurança do Atlântico Norte, em meio ao avanço soviético sobre o leste europeu. E já em 1947, o Plano Marshall, em algum grau, já marca essa preocupação com a contenção de um eventual avanço soviético. Agora, na minha avaliação, o marco simbólico de uma primeira política de contenção por parte do Ocidente em relação a Moscou teria sido o discurso do Churchill no ano de 1947, quando Winston Churchill faz alusão a uma cortina de ferro que baixa sobre a Europa. Essa cortina de ferro reconhece, então, uma área de influência do Ocidente e uma área sob a influência do comunismo. O ponto desse nosso vídeo de hoje, o meu ponto para vocês nesse nosso vídeo de hoje é que o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim não representou exatamente
o fim dessa cortina de ferro. A OTAN seguiu atuando e segue atuando até os dias atuais, até os dias mais recentes, marcando exatamente essa reminiscência, essa permanência de uma política de contenção do Ocidente para com aquilo que era o mundo comunista, mas aquilo que hoje é representado pela Rússia. No final da Guerra Fria, havia a expectativa, por parte principalmente do Gorbachev, havia a expectativa de que a OTAN marcasse o seu compromisso com a não expansão em direção à área que tradicionalmente estava sob a influência da Rússia. O início dos anos 90, o final dos anos 80 e o início dos anos 90 são um momento emblemático em que haverá esse debate / embate em relação à expansão ou não ao Oriente, ao leste europeu em particular. E o fato de Washington não ter enredado magnanimamente a Rússia nas negociações em relação a essa expansão para o Oriente, essa expansão em direção ao leste europeu, faz com que a gente consiga entender de maneira mais clara a política externa praticada pelo Vladimir Putin hoje, a qual foi intensificada, grosso modo, no ano de 2014. A reunificação da Alemanha, ela é de fato materializada em outubro de 1990, quase um ano depois da queda do Muro de Berlim. É nesse contexto, mais precisamente a 3 de outubro de 1990, que se tem a retirada das tropas soviéticas e negociações entre os Estados Unidos, a Rússia e a República Federal Alemanha, no sentido de pensar se a Alemanha faria parte da OTAN e, mais precisamente, se a RDA, a antiga Alemanha comunista, faria parte da OTAN ou não. Então, Estados Unidos, Rússia e a RFA se encontram com o propósito de dialogar a respeito do futuro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. E a Rússia é enfática no sentido de marcar, de deixar claro que não quer a expansão da OTAN em direção ao leste europeu. O problema é enunciado naquele momento, mas, grosso modo, ele segue vivo até os dias de hoje, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, até o ano de 2020. Em 2014, o Alexander Lukin, que é um especialista em política exterior da Rússia, vai enfatizar que os presidentes dos Estados Unidos não cumpriram a promessa que fizeram aos russos, a promessa que foi feita ao Gorbachev no ano de 1990 de que a OTAN não marcharia para o leste. E a anexação da Crimeia nesse ano de 2014 seria uma reação do Vladimir Putin ao descumprimento daquilo que o Ocidente prometera logo no imediato pós-fim da Guerra Fria. Aliás, esse descompromisso no que diz respeito ao avanço da OTAN trouxe outros problemas entre a Rússia e os Estados Unidos, e eu citaria, dentre esses problemas, os conflitos com a Geórgia lá no ano de 2008. É legal a gente apresentar esse vídeo para vocês, porque ao longo dos próximos meses, na verdade ao longo desse mês de março de 2020, eu vou disponibilizar um curso que trabalha especificamente esse relacionamento entre a Rússia e os Estados Unidos, desde o imediato fim da Guerra Fria até o ano de 2014. Então, esse curso, com quantos resets se faz um overload, que vai estar disponível aqui no nosso canal do YouTube em vários episódios diferentes, vai ser bastante esclarecedor no que diz respeito a esses avanços e recuos no relacionamento bilateral Estados Unidos e a União Soviética. O fato é que existe um grande problema
um problema pontual em relação ao futuro da OTAN no pós-reunificação da Alemanha. O ano de 1990 é um ano tenso, então, nesse sentido. Já no mês de fevereiro de 1990, a gente tem encontros anteriores mesmo à própria reunificação da Alemanha, que vai acontecer, como eu mencionei, em outubro do mesmo ano de 1990, encontros que vão envolver o James Baker, que é o secretário de Estado do governo George Bush, nos Estados Unidos, e o Mikhail Gorbachev. Em pauta, nesses encontros de fevereiro de 1990, estão principalmente uma reflexão a respeito do futuro da Alemanha e a questão da organização do Tratado do Atlântico Norte. Ali, a gente já consegue enxergar algumas promessas, ainda que informais, por parte de Washington, no sentido de não expandir a OTAN em direção ao leste europeu. E esse é o grande problema. Washington se posiciona no ano de 1990 apenas informalmente no que diz respeito à não expansão da OTAN. Não existe um compromisso formal de Washington nesse sentido. E os russos, o tempo inteiro contra a parede, precisando de capital, precisando retomar o seu desenvolvimento, os russos não vão exigir esse compromisso formal de Washington pela não expansão da OTAN. Mas diante de um comprometimento informal observado nessa conversa do James Baker com o Gorbachev, o James Baker foi a Moscou a 6 de fevereiro de 1990, o Gorbachev dá o sinal verde, a luz verde à República Federal da Alemanha para que se inicie esse processo de fusão com a RDA. Um primeiro procedimento nesse sentido seria a constituição de uma união econômica e monetária entre as duas Alemanhas. Esse seria um primeiro passo já em fevereiro do ano de 1990 para a unificação da Alemanha. Em paralelo a esse encontro do James Baker com o Mikhail Gorbachev, a gente tem também a atuação do ministro das Relações Exteriores da Alemanha, uma outra personagem importante no vídeo de hoje, o Hans-Dietrich Genscher. Vocês têm aí as personagens fundamentais desse vídeo no quadro, na tela, então fica mais fácil para vocês memorizarem, caso queiram usar essa informação em outro contexto. Então o Genscher é o ministro das Relações Exteriores da RFA, nesse contexto, na época em que a RFA tinha como chanceler o Helmut Kohl, e a RFA começa a dialogar também com a Grã-Bretanha, com a França, no sentido de pensar o futuro de uma Alemanha e o futuro de uma Europa pós reunificação. Nesse sentido, o diálogo do Genscher com o Douglas Hurt, que é o secretário do Foreign Office britânico, é emblemático. O Genscher fala sobre o Gorbachev, nesse encontro RFA Grã-Bretanha, e externa ao secretário do Foreign Office britânico a preocupação do Gorbachev com o futuro da OTAN, com o eventual avanço da OTAN sobre a República Democrática Alemã. E o Gorbachev estava preocupado, inclusive, com a continuidade desse avanço, com a presença da OTAN, eventualmente, na Hungria, já no começo da década de 1990. O Genscher faz, então, uma proposta ao Hurt, proposta essa que deveria ser desdobrada, que deveria ser apresentada à França, aos outros países europeus e aos outros países integrantes da OTAN. A ideia é que a OTAN deveria declarar publicamente, a fim de marcar uma estabilidade nas relações com a Rússia. A Rússia é um país muito importante para a Inglaterra e para os países europeus de maneira geral. Existe uma complementaridade econômica muito clara entre a União Europeia, a Grã-Bretanha e a Rússia. Então, o Genscher quer que a OTAN declare publicamente que não tem a intenção de expandir a Organização de Segurança para o leste europeu. No entanto, essa intenção que o Genscher quer ver não resulta em acordo formal mais uma vez.
o Conselho de Segurança Nacional de Washington tenta meio que estabelecer os termos do futuro da OTAN na Alemanha nessa época, né, entre fevereiro e março de 1990. A ideia, num primeiro momento, era que a OTAN estaria apenas no território da RFA, o que obviamente seria uma solução inviável na prática, porque uma organização de segurança não pode estar presente em apenas metade de um país, né? Então havia essa ideia no ar de que, na verdade, os Estados Unidos, na verdade a OTAN estaria circunscrita à RFA, mas isso era só para agradar os interesses russos e para impedir que a Rússia obstaculizasse o processo de unificação da Alemanha em curso. Na ocasião, o Bush vai dialogar mais diretamente com o chanceler da RFA, com Helmut Kohl, entendendo que a OTAN, num primeiro momento, não se expandiria para a RDA e teria um status especial nessa antiga Alemanha comunista, né? Ou seja, em teoria, a OTAN seguiria presente na RFA, mas gozaria de um status especial na RDA. Na prática, toda a Alemanha seria ocupada, né, teria presença das forças de segurança da OTAN. Bom, então percebam que o governo Bush tenta jogar panos frios no episódio, com o objetivo de contar com a Rússia, com o apoio da Rússia no processo de unificação da Alemanha em curso. Mas logo em seguida, ainda no mês de fevereiro, mais para o final do mês de fevereiro, mais precisamente na cúpula de Camp David, quando o George Bush encontra o Helmut Kohl nos Estados Unidos, Washington muda, a Casa Branca muda radicalmente o seu discurso. Se antes o Bush sinalizava com uma eventual concessão a Moscou, nesse momento, em Camp David, ao menos nas conversações diretas com o chanceler da RFA, o Bush muda radicalmente o seu posicionamento. O Bush, em relação às concessões que acenou quanto a Moscou, externa a seguinte frase: ao diabo com elas, ao diabo com as concessões a Moscou. Os Estados Unidos se impuseram no final da Guerra Fria, os soviéticos não devem ganhar absolutamente nada nessa transição, nessa mudança de paradigma observada no começo da década de 1990. Ou seja, em síntese, não haveria compromisso do Ocidente, não haveria um compromisso de Washington em relação à OTAN, no sentido de agradar a ex-União Soviética, no sentido de agradar a Rússia. E para e passo a esse diálogo com Helmut Kohl, o Bush também vai conversar com François Mitterrand, também vai conversar com um representante francês em telegrama enviado no mês de abril de 1990, o François Mitterrand, que nesse contexto era o presidente da França. Nesse telegrama, o Bush deixa muito claro que a OTAN deveria ser uma organização militar, ou a organização militar de maior influência na Europa, descartando-se a possibilidade da Organização da Segurança e Cooperação Europeia desempenhar esse papel de organismo de segurança mais influente no continente. A Rússia queria muito que a OSCE fosse a grande protagonista e vai demandar isso de maneira muito clara lá na questão da Bósnia, na questão de Kosovo, um pouquinho mais tarde, mas na prática o protagonismo e a hegemonia da OTAN prevalece. A OSCE, na minha avaliação, é o símbolo maior da detente nos tempos de Guerra Fria no que concerne aos assuntos de segurança. Ela é criada na esteira da Conferência de Segurança e Cooperação Europeia, realizada em Helsinki no ano de 1972. Os russos, os soviéticos à época, endossavam
a criação de uma Organização para a Segurança e Cooperação Europeia, porque esta abarcaria os países do norte como um todo, o norte euroasiático e também os países da América do Norte. Mas nos anos 80, principalmente no pós-governo Reagan, essa tensão entre OTAN e OSCE vai fazer com que os países do Ocidente, em particular os Estados Unidos, escolham a OTAN, e os Estados Unidos vão seguir endossando a OTAN na década de 90, uma organização de que a Rússia não pode participar. A Rússia é país membro da OSCE, mas não é país membro da OTAN. Bom, nesse telegrama trocado com o Mitterrand, os Estados Unidos mostram a sua preocupação com uma possível aliança entre Moscou e Inglaterra ou entre Moscou e França. França e Inglaterra, vale dizer, mantinham tropas na Berlim Ocidental e, nesse sentido, eram parte importante nessa negociação pela continuidade ou não da OTAN na Alemanha pós-unificação. O Bush, dialogando lá com o Mitterrand, deixa claro a sua visão, né, depois da concertação, depois do diálogo com Helmut Kohl. O Bush diz que a Alemanha unificada seria país membro com plenos direitos da Organização Tratado do Atlântico Norte. Ou seja, no pós-reunificação da Alemanha, isso estava lá no telegrama que o Bush enviou ao Mitterrand, no pós-unificação da Alemanha, as tropas soviéticas sairiam e as forças aliadas permaneceriam. Então, percebam, notem a mudança de posição de Washington em relação à OTAN no início do mês de fevereiro e no final do mês de fevereiro, ao longo do mês de março e também no mês de abril, quando em comunicação com o presidente François Mitterrand. E a União Soviética? A União Soviética, a futura Rússia, não tinha muito o que fazer nesse sentido. Os soviéticos passavam por um processo conturbado de crise e de instabilidade. Os soviéticos precisavam de recurso para se reerguer. Então, o mero acenar informal de Washington nesse sentido, no sentido de ajudar no reerguimento daquilo que seria a Rússia como herdeira da União Soviética, fez com que Gorbachev acenasse com concessões em contrapartida ao Washington e ao mundo ocidental. Um marco interessante nesse sentido seria o Acordo Pan-Europeu. Evoluindo nessa cronologia, a gente tem um Acordo Pan-Europeu de abril de 1990, acordo esse que é proposto pelo próprio Mikhail Gorbachev. Nos termos desse acordo, a União Soviética estaria disposta a reconhecer que a Alemanha unificada poderia ser parte da OTAN, desde que essa Alemanha unificada também fizesse parte do Pacto de Varsóvia. Mais tarde, a Rússia vai acabar com o Pacto de Varsóvia, vai inviabilizar o Pacto de Varsóvia, mas nesse momento ainda havia a possibilidade de um equilíbrio entre as duas organizações voltadas para assuntos de segurança. Então, a proposta era que, na verdade, houvesse não só essa presença da OTAN na Alemanha, mas que no futuro houvesse um entendimento maior entre Estados Unidos e Rússia para que se constituísse uma grande organização de segurança. O Gorbachev chega, nos termos mesmo desse acordo, no âmbito desse acordo pan-europeu de maio de 1990, o Gorbachev chega a falar de um possível ingresso da União Soviética na OTAN. E o James Baker ironiza, né? O James Baker, secretário de Estado do Bush, vai desconsiderar completamente essa possibilidade, entendendo que uma eventual segurança pan-europeia é um sonho que a Rússia vem nutrindo, mas que não encontra aplicabilidade prática. A União Soviética tenta, então, realizar esse acordo pan-europeu, que acaba malogrando, e, em paralelo a isso, pouquinho depois, na verdade, já em julho de 1990, a União Soviética vai entrar em conversações bilaterais com a RFA, com a República Federal da Alemanha. O Gorbachev conversa diretamente, então, com o Helmut Kohl. Na ocasião, a União Soviética sinaliza a crise financeira por que vem passando
E o Gorbachev deixa claro que estaria disposto a fazer algumas concessões caso a ajuda financeira chegasse ao Kremlin. Depois de conversas telefônicas com Helmut Kohl, que se estendem até o mês de setembro daquele ano importante de 1990, o Gorbachev acena positivamente no que concerne a retirada das tropas soviéticas da Alemanha em um período de até 4 anos e, no que diz respeito à OTAN, o Gorbachev entende a possibilidade de a OTAN permanecer na Alemanha como um todo, desde que algumas restrições iniciais sejam respeitadas. A OTAN, para manter as aparências, num primeiro momento, vai respeitar algumas restrições, restringindo o deslocamento inicial de forças da OTAN em direção à RDA, nesse momento de unificação. Haverá então uma restrição de deslocamento de armas nucleares, deslocamento de soldados para a RDA, e a contrapartida vem para Moscou, né? Moscou vai receber vai receber recursos, de fato, recursos financeiros, em função de ter aceitado essa presença da OTAN na Alemanha unificada. Nesse momento, então, a União Soviética vai receber um montante de 12 bilhões de marcos, com o objetivo de construir casas, principalmente para representantes, para soldados soviéticos que vão voltar da República Democrática Alemã em direção à União Soviética, vão voltar para casa e precisam de moradia, obviamente. E, para além disso, os soviéticos vão receber também um montante de 3 bilhões de marcos em crédito, sem a cobrança de qualquer taxa de juros. Em síntese, os soviéticos recebem dinheiro e fazem concessões. No que diz respeito à ampliação posterior da OTAN, ainda que a União Soviética quisesse um posicionamento formal da OTAN ou dos Estados Unidos, ou mesmo da Alemanha nas negociações com o Kohl, no sentido de que a organização não se expandiria para o leste europeu, esse pronunciamento formal não vem. Ou seja, mais uma vez, nem a Alemanha nem os Estados Unidos dão garantias formais de que a OTAN não se ampliaria em direção ao leste europeu. E o que a gente vai ver já na segunda década do século XXI é a ampliação não só da OTAN, mas também da União Europeia em direção àqueles países que tradicionalmente estiveram nos tempos de Guerra Fria e bem antes dos tempos de Guerra Fria sob a tradicional influência da Rússia. Em síntese, o Ocidente pagou aos soviéticos para permitir o avanço da OTAN. Primeiro, para a Alemanha, né? E essa expansão para a Alemanha vira precedente para um processo de interiorização, para uma marcha da OTAN em direção ao leste europeu. A gente avança um pouco no tempo, percebe essas incertezas no ano de 1990 e em 2014, em março de 2014, Vladimir Putin anuncia a anexação da Crimeia. O Putin faz um discurso no Kremlin na ocasião, materializando, externando as razões para a referida anexação. Ele apresenta uma listinha lá para os russos e o primeiro item, claro, que justificaria a anexação seriam os vínculos históricos e culturais que ligam a Rússia à Ucrânia e que ligam em particular a Rússia à Crimeia. Os países estão unidos durante séculos e têm um vínculo muito estreito do ponto de vista histórico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural e até, mais precisamente, dentro desse aspecto cultural, também do ponto de vista linguístico, grande parte da população da Crimeia fala a língua russa. Agora, como justificativa também pontual para a anexação da Crimeia, o Putin vai mencionar a expansão oriental da OTAN, a expansão que a OTAN vinha promovendo em direção ao leste europeu. Essa seria uma motivação pontual mais recente para a anexação
da Crimeia, ou seja, a OTAN queria integrar a Ucrânia à organização, né? O Ocidente queria integrar a Ucrânia à OTAN, e a Rússia deveria, nesse sentido, fazer algo urgentemente com o objetivo de evitar o deslocamento militar de tropas da OTAN nas proximidades dos seus limites, das suas fronteiras. A Rússia toma essa decisão, ou a Rússia teria tomado a decisão de anexar a Crimeia, objetivando evitar instabilidade, objetivando evitar ameaças à sua integridade territorial. Então, para o Putin, o que está acontecendo é a manutenção de uma política de contenção do Ocidente em relação à Rússia, uma Rússia que não é mais comunista, e uma Rússia que no começo da década de 1990 buscou o estreitamento das relações com Washington. É verdade que o Muro de Berlim caiu em novembro de 1989. No entanto, parece que o Ocidente quer construir um novo Muro de Berlim, ao menos simbolicamente, na Ucrânia. O limite da Ucrânia, né, o limite oriental da Ucrânia poderia ser um eventual muro imaginário entre a Rússia e o Ocidente. Então, em síntese, a Rússia age na Crimeia, e essa é uma interpretação possível, né? A Rússia age na Crimeia porque percebe que existe uma política de contenção em curso ainda desde os tempos da Guerra Fria, praticada, aplicada desde os tempos da Guerra Fria até hoje. Vladimir Putin, vale mencionar isso, o atual presidente da Rússia, lá no ano de 1999, era um jovem oficial da KGB, do Serviço Secreto Soviético, que servia justamente na República Democrática Alemã. Ou seja, o Putin teve a oportunidade de vivenciar, de experimentar de camarote o fim da RDA e, com isso, a perda da posição de poder da União Soviética em nível sistêmico. O fim da RDA e a queda do Muro de Berlim significou a perda da posição que a União Soviética tinha, da posição de força que a União Soviética tinha no continente europeu. Em 1989, o Putin começa a guardar esse ressentimento em relação ao Ocidente e, na condição de presidente da Rússia, em especial a partir da década de 2010, depois que os conflitos internos russos são resolvidos e a Rússia consegue alguma estabilidade interna, a partir da década de 2010, o Putin desenvolve uma política externa mais assertiva com o propósito de retomar esse protagonismo russo nos principais tabuleiros de xadrez, nos principais tabuleiros negociatórios do sistema mundo. Acho que olhar para esse ano de 1990 é muito importante para a gente entender alguns eventos de política externa mais recentes, principalmente a partir do ano de 2014. E volto a dizer, para que vocês tenham um panorama ainda maior dessas relações diacrônicas, dessas relações através dos tempos entre Estados Unidos e a Rússia pós-Guerra Fria, vale muito a pena ficar de olho na nossa série, no nosso curso, com quantos resets se faz um overload, curso, série, cujos episódios já estão sendo disponibilizados aqui gratuitamente no nosso canal do YouTube. Tudo bem? Voltamos então em uma próxima oportunidade. Senhores, sigam conosco, sigam no Atualizando. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tudo de bom!